Virou uma só cor. Virou uma só cor. Quer saber do PSD, né? Agora vamos falar do PSD. Falar agora, porque o Jornal da Manhã recebe neste momento o deputado Jacó Jacome, presidente estadual do Partido Social Democrático, o PSD, e vai conversar com a gente sobre as definições da nominata do partido e o apoio à pré-candidatura do ex-ministro Rogério Marinho ao Senado Federal. Bom dia, deputado. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso jornal. Bom dia, Laura. Bom dia, Virgínia, Júlio. É um prazer estar aqui na Jovem Pan. Eu sou bom de palavra, da última vez eu disse, depois das convenções a gente volta. Estamos aqui à disposição para bater um papo com você e com vocês e com o nosso telespectador. Então vamos falar. Organização do PSD. Quem são os candidatos à majoritária que o partido vai apoiar, deputado? E obrigada pela deferência de ter cumprido aqui a palavra com a gente. Por nada. Bom, nós estávamos construindo esse projeto de nominatas de federal e de estadual. Projeto esse bem encaminhado, bem consolidado. O PSD considera que o avanço com os nomes que vão participar das eleições foi um sucesso e, naturalmente, a definição de chapa majoritária deveria ser uma realidade. E aí começamos com os candidatos, conversarmos com os candidatos a Senado, pré-candidatos ao Senado e ao governo. Em relação ao Senado, nós iniciamos conversa com o ex-deputado federal e pré-candidato ao Senado, Rogério Marinho, primeiro pela nossa afinidade com essas pautas que ele vem defendendo. Eu acho que o Rogério contribuiu muito para o Estado. Da família, mais conservadoras, né? Pauta de costumes, que são pautas antigas nossas, que nós nunca abrimos mão. Mas não só isso ajudou a construir essa aliança. A própria performance do ex-ministro, eu considero um grande ex-ministro para o Rio Grande do Norte, fez um trabalho gigantesco no Ministério, avançou em muitas coisas e obras que estavam, inclusive, paradas, e nós, assim, já pela afinidade que tínhamos, abrimos uma conversa. Claro que fazemos tudo combinado com o presidente nacional. O presidente Kassab participa e, ao mesmo tempo, nos dá autonomia. É uma participação cordial da parte dele, sem nenhuma exigência, como aconteceu em outros partidos aí, que tiveram que engolir a seco uma decisão nacional. Conosco Isso não aconteceu de forma alguma. Nós fazemos tudo conversado, mas a prioridade é a nossa autonomia no Rio Grande do Norte. E assim foi. Nós questionamos se havia algum alinhamento automático com a chapa lá de cima do PT. Ele disse de forma alguma, Rio Grande do Norte, quem define são vocês, não tem problema nenhum em relação ao ex-ministro Rogério. Fizemos vários contatos, várias conversas e levamos isso aos nossos candidatos. Inclusive colocamos em plenária. Nós não somos aqui partido de esquerda não, a gente bota em plenária. Botamos na plenária, conversamos um por um e a unanimidade praticamente aprovou a iniciativa de um alinhamento com o pré-candidato ao Senado, Rogério Marinho. Depois disso, fizemos um pré-lançamento. Nesse pré-lançamento, que foi no América, nós colocamos ali uma multidão de amigos e muita gente, colaboradores, né? E o ex-ministro compareceu. E foi aclamado também. Lá nós colocamos isso como uma das condições para formalizarmos esse apoio. E também foi aprovado. E consolidou essa aliança com o pré-candidato ao Senado, Rogério Marinho. E para o governo? Porque a majoritária continua. E para o governo, quem o PSD vai apoiar? Então, para o governo vai seguir com a chapa, Fábio Dantas, porque além da amizade que nós tínhamos, eu fui deputado enquanto ele era vice-governador e foi deputado com o meu pai, e eu sou deputado com a esposa dele. Nós temos uma relação muito cordial, muito amistosa, muito amigável, e ao lado dessa aliança com o Rogério, que se consolidou de fato, ficou praticamente natural esse caminho, né? Então, fazer a chapa para evitar aí, como disse Laura, o daltonismo político das cores, das cores misturadas, e a gente vai marchar um bloco só. Mas isso já tem um reflexo nesse momento com relação à postura do PSD na Assembleia Legislativa com relação a Fátima? Eu ia perguntar isso porque o senhor vinha mantendo uma postura em plenário de alinhamento com a governadora, com o governo do Estado. Em algumas coisas eu votei e outras não. Sim. Eu mantive a minha independência. Quando eu vi
não é, essa perspectiva de alinhamento com o Rogério, nós não tínhamos alinhamento automático com o PT, de forma alguma. Muito pelo contrário, eu nunca fiz nenhum tipo de alusão a palanque, a eleições com o PT e com a esquerda no Estado. Obviamente que, em relação à Assembleia, nós temos uma postura de muita conciliação, de muito diálogo, de muito respeito. Não fazemos política brigando, xingando, atacando. É a nossa postura intrínseca, é o nosso jeito. E, em relação por exemplo, ao orçamento, nós votamos a favor da emenda de bloco dos deputados para aumentar o valor, independente de ser deputado de situação ou de oposição, contra a orientação do governo, pela minha independência. Como também votei... última votação, né? Na última votação, antes da LDO. E como também votamos a favor do remanejamento de 15%, porque historicamente, eu lembro que em Rosalba era 5%. Eles queriam 20, né? Eles queriam 20, era isso? Nesse ano? Não, eles queriam reduzir para 10%. Sim. E aí nós votamos para manter 15%. Porque isso é histórico. Os outros governos todos eram 15, 18, 17, 12. Deputado, então, mas o partido... votamos para não reduzir para 10. Então, a nossa independência ela se constitui dessa maneira. Mas o PSD ocupava espaços no governo Fátima? Né? Não. Algum cargo? Não. Não. Desde que o senhor assumiu o mandato, que não Desafio tinha... dizer que tem algum cargo de chefia, de não sei o quê, de adjunto. Então, nesse aspecto, estava muito livre, por isso a independência. Então, porque o Estado e o Brasil radicalizado como está, as pessoas às vezes não entendem que existem formas de você votar com consciência a favor, votar com consciência contra, sem aquele radicalismo, aquela agressividade de você fechar os olhos para o que é bom. Por exemplo, quando o governo federal fez os 33% de aumento dos professores. O governo estadual adequou uma porcentagem de 20 e poucos %, adequando aos 33%, tentando encaixar o piso dos professores a nível estadual perto dos 30%. Aí eu vou votar contra? Não, eu votei a favor da matéria, porque eu considero que existem coisas boas também. Então, é desse perfil. Mas o PT em algum momento procurou o PSD para um diálogo, para um apoio à candidatura de Fátima Bezerra? Chegou-se a esse momento nesse processo de escolha? Chegou, eles nos procuraram. Educadamente nós conversamos, mas não tiveram, né, essa perspectiva. Eu acho que o palanque está muito cheio lá e eles não deram muita prioridade, muita atenção ao PSD. É verdade que eu creio que também eles pensavam que havia um alinhamento automático nacional e achavam que poderia fazer com que houvesse uma intervenção aqui, sem que os dirigentes estaduais assim o quisessem. Isso não aconteceu. Me parece que o presidente Kassab reforçou que no Rio Grande do Norte a administração é nossa, a decisão é nossa, então foi tudo da melhor maneira possível, mas acho que houve essa falta de prioridades. E não por isso, mas um alinhamento ideológico, a pauta de costumes, que sempre eu frisei isso, que não abri a mão daquilo que eu sempre defendi, volta à tona nas eleições. É isso que eu ia perguntar para o senhor. O seu posicionamento religioso, pegando a convenção do PL agora que aconteceu domingo, também influenciou em continuar nessa base da oposição da direita e não da esquerda? Porque nós temos que manter a nossa coerência e mostrar ao eleitor que a gente teve do lado sempre que já defendíamos e não mudamos. Então, isso faz parte também do contexto político. O PSD apoia Bolsonaro aqui no Rio Grande do Norte? Não, aí os nossos candidatos tem uns que sim, outros que não. Então, nossa decisão pessoal nós temos, óbvio, mas... Qual é? Não, nós votamos em Bolsonaro. Mas óbvio que a questão da exigência do grupo não vai existir. O próprio presidente nacional, Gilberto Kassab, emitiu um comunicado aos estados. Inclusive, ele vai liberar os deputados federais. Nós temos mais de 50 deputados federais, queremos chegar a mais de 70 deputados federais, e ele disse que já no primeiro turno vai liberar. Quem quiser ir para o palanque do PL, quem quiser ir para o palanque do PT, ou para o palanque de Ciro, ou de outros candidatos, estão liberados. Então, se ele faz essa decisão, como é que nós não vamos fazer? Agora, aqui houve uma decisão quase unânime do grupo em apoiar. Então,
Foi uma decisão colegiada e pensada. Lá eles têm os candidatos a federal do Brasil todo. E nós aqui temos nossos candidatos a estaduais. E essa é uma mudança, porque o senhor disse que voltaria aqui, e voltou, cumpriu a palavra, mas o senhor voltou, era pré-candidato a deputado estadual. Continua, teve essa mudança aí familiar, como vai ficar? Nós somos pré-candidato a deputado federal. Por que o senhor não foi para essa reeleição? Virgínia, eu vou falar aqui de forma bem sincera e aberta. Depois dessa eleição do Senado, né, a derrota do meu pai foi muito doloroso. Ele era um dos deputados federais mais bem avaliados, estava nas pesquisas sempre em terceiro e quarto, e achava que esse voo ia dar certo. E não deu, né? Foi bem complicado, uma eleição atípica, uma eleição onde teve fatores novos, em cima do prazo. E eu acho que para a recomposição do grupo político, é importante a figura dele agora no Estado. Colocá-lo para deputado federal, para enfrentar mais um risco, porque todos os deputados federais estão passando um risco enorme. Não, eles disseram que vão eleger 50 aqui, a gente vai ter 50. Tem partidos que dizem que vão eleger 3, eu quero saber quantos votos vão fazer, né? Porque só faz um. Outros que dizem que é um não faz, outros que dizem que são 2, vão decepcionar. Então... Você acha que cada partido só faz um? Não, eu acho que tem um caso ou outro que faz 2. Eu não quero aprofundar, porque... Certo, é estratégia. Nem analista eu sou, eu quero ouvir vocês. Mas eu acho que meu pai precisava retomar a volta do mandato de deputado estadual, que ele conquistou, né, por 4 vezes, inclusive dentro do segmento evangélico, sendo pioneiro, sendo o primeiro estadual, sendo o primeiro vice-governador, sendo o primeiro federal, e havia esse clamor pela volta dele. E eu não tenho problema nenhum, absolutamente nenhum, apesar do meu nome sempre estar bem nas pesquisas, mas eu acho que fazemos parte de um grupo político, mesmo sendo filho, eu tenho sim as minhas opiniões, os meus anseios, mas achei que nesse momento eu poderia arriscar a vaga de deputado federal, conforme o presidente do Senado nos pediu, o presidente do partido nos pediu. Ele claramente disse que queria uma candidatura federal e eu achava que, por eu ser um jovem, que ele quer lançar muitos jovens no país, novas lideranças, Kassab tem um projeto político. Nesse aspecto ele fez a exigência, Kassab. Ele solicitou, perguntou se eu topava. Eu digo, eu não tenho medo, topo, posso ir, sem problema. Vamos apenas conversar para saber, né, em relação ao partido. E ele foi e demonstrou esse interesse. Kassab, ele tem uma organização partidária. Pouca gente sabe. Ele pensa hoje e pensa amanhã. Ele pensa em 24, ele pensa em 26, ele pensa em 28. E ele acredita na força da juventude. Ele está lançando deputados jovens, até com 30 e poucos anos, a senador, a vice-governador. Ele quer lançar prefeitos. Ele tem um projeto partidário gigante a nível nacional. Então ele acredita na força nova da juventude. Deputado, e aí ele me perguntou, topa? Eu disse topo. Deputado, o senhor falou também na outra entrevista que concedeu pra gente, com relação à dificuldade de se formar as nominatas devido ao tempo. E como é que ficaram definidas essas nominatas, tanto para federal quanto para estadual? O PSD vai fazer quantos? Eu sempre pergunto isso. Projeta eleger quantos federais e quantos estaduais? Qual o projeto do PSD? E me perdoe o sorriso, é porque a gente sempre faz essa piada, porque todo partido está dizendo aqui, nunca chegou Mas só tem 8 cadeiras. Exatamente. Nunca ninguém disse que não vou eleger um. Aqui não, é de 2 para lá. Então, vamos ser econômico e vamos ser realista. Nós vamos brigar por uma vaga de deputado federal. Sua nominata? 9 candidatos, né? Nós temos 3 mulheres, 6 homens, ex-vereadores, lideranças médias, lideranças maiores um pouco. É lógico que o nosso patamar é maior do que os outros candidatos, mas todos estão imbuídos nesse objetivo. Se vai dar certo ou não, dia 2 a gente vai ver. Mas não brigamos por 2 vagas na Câmara Federal. Vou logo adiantando a você, para você não fazer piada com o PSD. Não faço não. Deputado, em relação ao deputado estadual, e aí sim, a gente tem quase a certeza de uma vaga, podendo brigar pela segunda vaga. Dá 70 mil votos. Agora que pode cair para 60 e poucos, né? Tempo de TV e com essa fundo queda partidário, a gente acredita que pode fazer 2. Tempo de TV e fundo partidário, o PSD é o 4º, não é? Na distribuição de recursos, quer dizer, um partido que tem um... Por isso que eu digo que Fábio Dantas pode chegar com mais tempo do que o PT na eleição. Então, todo esse tempo vai ser oferecido à candidatura de Fábio Dantas. Você vai, quando há coligação formal pelo senador, que é Rogério, automaticamente vai ao governador.
Deputado, o senhor, em determinado momento da nossa conversa, disse o seguinte, que não teve afagos, né, por parte do Partido dos Trabalhadores, da governadora Fátima Bezerra, para buscar um alinhamento para o PSD. Se isso tivesse acontecido, o partido poderia ter tomado uma outra posição? O senhor, até em outros momentos aqui, mesmo deixando claro que suas posições na Assembleia, o senhor não votou uniformemente com o Partido dos Trabalhadores, com o governo do Estado, mas o senhor tem uma afinidade, a gente notava aquela afinidade. Se tivesse tido o afago, o que é que faltou para uma aliança com o PT? Não, na verdade, nós nunca fizemos essa perspectiva, deixar claro que haveria essa intenção de coligação formal política. Havia uma conversa administrativa, como eu disse, pauta a pauta, haviam pautas que nós deveríamos ser favoráveis, outras que a gente tinha independência para ser contrário, mas nunca contra o Estado. Eu acho que a visão de um deputado estadual deve ser para contribuir com o Estado. Isso não significa contribuir com o governo, contribuir com o partido. Então, quando foi para avançar nessa pauta partidária, as coisas não andaram. Eu acho que está muito claro, né, que o objetivo do PT foi segurar o MDB e o PSDB, então eu acho que eles concentraram esforços, e eu não estou fazendo aqui uma crítica de um ranço ou de um ressentimento, muito pelo contrário, porque isso também nos deixou livre para optar, para seguir o caminho que quer, para ter independência, para ter liberdade. Isso foi decisivo para que a gente pudesse estar hoje na chapa do ex-ministro Rogério. Então, eu não falo com rancor de forma alguma. Eu acho que tudo contribuiu para que a gente pudesse continuar livre. Agora, vocês sabem, vocês estão percebendo que os esforços centrados no PMDB e no PSDB foram a prioridade do governo. Ponto final. Então, o PSD, como você disse, que tem um tempo gigantesco de televisão, tem, né, fundo partidário, é um partido em emergência, é um partido que vai ser o terceiro do Brasil, tirando os dois presidentes mais populares, né, de um lado e de outro, o PSD vai ser o terceiro. Pode anotar, dia 3, se você quiser me entrevistar, se eu estiver aqui em Natal, se eu estiver em Natal eu venho para cá. Mas, então isso nos ajudou a ter liberdade, Deputado, me diz uma coisa, como é que o senhor assistiu a cena aí, a posição do PSDB, que não ficou, não ofereceu tempo de TV para nenhuma das candidaturas ao governo do Estado e ao Senado? Eu acho... Um comentário seu sobre esse. Quem sou eu, né? Todo mundo tem um pitaco sobre esse assunto. Assim, quem sou eu para questionar, né, a decisão de um partido como o PSDB? Agora, em relação à minha opinião, eu acho que é um erro estratégico você ter um partido que contribui claramente para qualquer grupo que ele for, com tempo, não é? Ajuda os candidatos a deputado estadual. O tempo ajuda, não é só governo não, gente. O tempo ajuda os deputados estaduais, ajuda os deputados federais, e eles abriram mão disso. Então, vai ser redistribuído, né, para outras chapas, e quem perde é o PSDB. Mas isso foi decidido, dizem, democraticamente. Eu não sei como foi, porque parece que a convenção foi bem fechada. Mas se houve essa decisão em conjunto deles, quem sou eu para questionar? Eu acho que é um erro estratégico, mas do ponto de vista do presidente da Assembleia, ele com certeza tem muita experiência, sabe o que está fazendo. O PSD não cogitou, em hipótese nenhuma, ficar neutro e distribuir o seu tempo. Nós sabíamos desde o início que o tempo ia para alguém. E nós conversamos com aqueles que têm mais afinidade. Agora, ficar neutro e não distribuir o nosso tempo, que é é valiosíssimo o tempo que nós temos, e abrir mão disso. E é o canal de comunicação que se tem com o eleitor, né? 8 horas e 45 minutos. Repita. 8h45. O nosso tempo é curto, deputado, mas queremos agradecer a sua presença. O Jornal da Manhã entrevistou hoje o presidente estadual do Partido Social Democrático, o PSD, Jacó Jacome. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço, gente. É de fato muito bom vir aqui bater um papo com vocês. Sempre com respeito, com cordialidade, com inteligência. Continue assim, livres, independentes, e a gente vai seguindo aí o nosso trabalho. Coloca à disposição aqui, depois se quiser, tá marcado dia trazer 3. o secretário-geral do partido. Dia 3 se eu estiver em Natal. Vai estar onde? Brasília, ora. Vai que domingo à noite eu já vou para Brasília, né? Já para adiantar. Já para fazer a mudança para lá. Mas o nosso PSD está à disposição, o secretário-geral aí, doutor Antônio Jaco, também está à disposição, os nossos candidatos. É só marcar
Obrigado, Virgínia. Obrigado, Jovem Pan. Obrigada, deputado. Deputado Jacó Jacome. Vamos ouvir agora Alex